Lei nº 2138, de 21 de julho de 1992. Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina. Título I. Dos Princípios Fundamentais. Capítulo único. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Este Estatuto disciplina o regime jurídico-administrativo dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do município de Teresina, de ambos os poderes. Parágrafo único. Servidor público municipal, para os efeitos deste Estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo ou função pública na administração direta, autárquica e fundacional do município de Teresina. Artigo 2º. Os servidores municipais abrangidos por este Estatuto serão integrados em planos de carreira específicos, conforme dispuser lei própria. Parágrafo único. O prefeito e o presidente da Câmara Municipal, ao proverem os cargos em comissão, assegurarão que, pelo menos, 50% sejam ocupados por servidores de carreira dos respectivos poderes. Artigo 3º. São direitos funcionais assegurados aos servidores municipais. E acesso a qualquer cargo obedecidas as condições e requisitos fixados em lei. 2ª. Irredutibilidade de vencimentos e vantagens de caráter permanente. 3ª. Institucionalização do sistema de mérito para promoção. 4ª. Valorização e dignificação social e funcional do servidor público, por profissionalização e aperfeiçoamento. V. Retribuição pecuniária básica não inferior ao salário mínimo nacional. 6ª. Remuneração do trabalho noturno, superior à do diurno, na forma estabelecida neste Estatuto. 7ª. Remuneração do trabalho extraordinário com acréscimo de 50% em relação à hora normal. 8ª. Gratificações, adicionais e auxílios na forma estabelecida nesta lei. 9ª. Licenças, na forma estabelecida neste Estatuto. X. Gozo de férias anuais remuneradas com 1/3 a mais da retribuição normal. X. Observância de normas técnicas de saúde, higiene e segurança do trabalho, sem prejuízo de adicionais remuneratórios por serviços penosos, insalubres e ou perigosos. 12. Aposentadoria, na forma estabelecida neste Estatuto. 13. Direito de greve e livre associação sindical. 14. Proibição de diferença de vencimento ou remuneração do exercício de cargos e de nomeação, por motivo de cor, idade, sexo, estado civil, religião e concepção filosófica ou política. 15. Inexistência de limite de idade para o servidor público, em atividade, na participação em concursos municipais. 16. Proteção do trabalho ao portador de deficiência, na forma constitucional. 18. Isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 19. Pagamento antecipado de 50% do 13º salário quando do gozo das férias anuais na forma estabelecida neste Estatuto. 20. A servidora lactante terá direito ao tempo de 60 minutos diários para amamentação, por um período de 3 meses, a contar do término da licença maternidade. Artigo 4º. São deveres funcionais exigidos dos servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional, e da Câmara Municipal de Teresina. E desempenhar suas atribuições de acordo com as rotinas estabelecidas ou com as determinações recebidas de seus superiores. 2ª. Justificar, em cada caso e de imediato, o não cumprimento do serviço cometido ou de parte dele. 3ª. Observar todas as normas legais e regulamentares em vigor. 4ª. Cumprir todas as ordens de seus superiores, salvo quando manifestamente impraticáveis, abusivas ou ilegais. V. Atender com a máxima presteza e precisão ao público externo e interno. 6ª. Responsabilizar-se direta e permanentemente pelo uso de material e bens patrimoniais. 7ª. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que vier a conhecer,
em razão de suas funções. 8ª, guardar sigilo profissional. 9ª, ser assíduo e pontual ao serviço, responsabilizando-se pelas consequências de faltas e atrasos injustificados. X. Observar conduta funcional e pessoal compatíveis com a moralidade profissional e administrativa. X. Representar a instância superior contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 12. Abster-se, sempre, de anonimato. 13. Observar, nas relações de trabalho, comportamento adequado à sua qualidade de profissional, cidadão e indivíduo. 14. Quando em serviço, impedir interferência de problemas pessoais, familiares ou político-partidários, com o trabalho. 15. Atender às notificações para depor ou realizar perícias ou vistorias nos procedimentos disciplinares. 16. Atender, nos prazos da lei ou regulamento, os requerimentos de certidões para defesa da fazenda pública. 17. Ser parcimonioso e cauteloso no uso de recursos públicos, buscando sempre o menor custo e o maior lucro social no seu emprego. Artigo 5º. O não cumprimento dos deveres funcionais exigidos do servidor importará em prejuízo dos direitos funcionais assegurados ao mesmo, pelo artigo 3º deste Estatuto. Artigo 6º. É vedado o exercício gratuito de cargos ou funções públicas, salvo os casos previstos em lei. Título 2º. Dos cargos públicos. Capítulo I. Das disposições gerais. Artigo 7º. Para os efeitos deste Estatuto, consideram-se: I. Cargo público, o cargo ou emprego público caracterizado pelo conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, criado por lei, em número certo, com denominação própria e pagamento pelo município. Segunda, função pública, o conjunto de tarefas, atividades e encargos cometidos a um servidor público. A. Em caráter permanente, nos casos de cargos públicos. B. Em caráter transitório nos casos de cargo em comissão e função de confiança, esta privativa de ocupante de cargo efetivo. Terceira, quadro de pessoal, o conjunto de cargos efetivos e em comissão e das funções de confiança, integrantes da estrutura da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, bem como da Câmara Municipal de Teresina. Artigo 8º na forma do parágrafo único do artigo 2º, os cargos públicos são efetivos ou comissionados. Primeiro cargo efetivo é aquele destinado a ser preenchido em caráter definitivo, exigida habilitação em concurso público, e organização em carreira. Segundo cargo comissionado é aquele destinado a ser preenchido por ocupante transitório, sendo de livre provimento e exoneração. Artigo 1. Os cargos serão organizados em classes e demais desdobramentos previstos em planos de carreira a serem providos de acordo com os requisitos constitucionais. Artigo 10. É vedado o desvio de função, não gerando mesmo nenhum efeito legal. Capítulo 2º. Do provimento. Artigo 11. São requisitos básicos para a investidura em cargo público. I. A nacionalidade brasileira ou equiparada. Segunda, o gozo dos direitos políticos. Terceira, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Quarta, o nível de escolaridade exigido para exercício de cargo. V. A idade mínima de 18 anos. Sexta, aptidão física e mental. Primeiro, as atribuições do cargo ou emprego podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Segundo, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo reservado aos aprovados o percentual de 3%, ou, no mínimo, uma vaga para provimento, do número de vagas existentes, garantida a participação nas provas mediante o apoio de recursos humanos e ambientais. Terceiro, a hipótese prevista no parágrafo anterior só se aplica a concursos abertos para mais de uma vaga e obedecerá à ordem geral de classificação quando não houver deficiente aprovado. Artigo
12. O provimento dos cargos dar-se-á por ato do prefeito ou do presidente da Câmara Municipal de Teresina ou de dirigentes de fundação ou autarquia pública, conforme o caso. Artigo 13. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 14. São formas de provimento de cargo público. I. Nomeação. Segunda, promoção. V. Readaptação. Sexta, reversão. Sétima, aproveitamento. Oitava, reintegração. Nona, recondução. Seção I. Da nomeação. Artigo 15. A nomeação far-se-á e, em caráter efetivo, quando se tratar de cargos efetivos iniciais de carreira. Segunda, em comissão, para cargos de livre exoneração. Parágrafo único. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Artigo 16. A nomeação para cargo inicial de carreira depende de prévia habilitação em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Primeiro, o concurso público a que alude o caput do artigo para os cargos em que não se exige a formação escolar para seu desempenho, poderá ser de provas práticas e ou provas de títulos que comprovem a experiência do candidato. Segundo, os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira da administração pública do município de Teresina e seus regulamentos. Seção 2ª. Do concurso público. Artigo 17. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em etapas, conforme dispuserem a lei, o regimento de plano de carreira e o respectivo edital. Artigo 18. A aprovação em concurso públicos não cria direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Primeiro terá preferência para nomeação em caso de empate na classificação, o candidato já pertencente ao serviço público do município e, havendo mais de um com este requisito, aquele que contar mais tempo de efetivo serviço prestado ao município. Segundo, o tempo de serviço dos servidores declarados estáveis e não estáveis será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação. Terceiro, se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público do município, decidir-se-á em favor daquele de maior idade civil. Artigo 19. Observa-se-á, na realização dos concursos, sem prejuízo de outras exigências ou condições regulamentares, as seguintes normas gerais. E, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez, por igual período. Segunda, as qualificações e requisitos constantes das especificações dos cargos objeto do concurso serão publicados em edital público no Diário Oficial do Município e divulgado por meio de veículo de comunicação. Terceira, não se publicará edital para provimento de qualquer cargo enquanto vigorar o prazo de validade do concurso anterior para o mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para a investidura. Parágrafo único. Não será aberto concurso para o preenchimento de cargo público enquanto houver servidor de igual cargo em disponibilidade. Seção 3ª. Da posse e do exercício. Artigo 20. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Primeiro, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado, após o que, caso não se verifique o provimento, o ato será tornado sem efeito, exceto no caso de impedimento legal previamente comprovado. Segundo, a posse poderá dar-se mediante procuração específica.
Terceiro, em caso de servidor em licença, ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado de término do impedimento. Quarto, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso à ascensão. Quinto, no ato da posse o servidor apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração sobre exercício de outro cargo, emprego ou função pública. Artigo 21. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Artigo 22. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições de cargo. Primeiro, é de 30 dias, improrrogável, o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data de posse, no caso de nomeação, e da data da publicação oficial do ato, nos demais casos. Segundo, será tornado sem efeito o ato de provimento, se não ocorrerem a posse e o exercício, nos prazos previstos nesta lei. Terceiro, a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor, compete dar-lhe exercício. Artigo 23. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 24. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data da publicação do ato que promover o servidor. Artigo 25. O servidor requisitado ou cedido, que deva ter o exercício em outra localidade, terá 30 dias de prazo para entrar em exercício. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor encontrar-se afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do afastamento. Artigo 26. O exercício de cargo comissionado exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Artigo 27. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante a qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o cargo, observados os seguintes fatores: e. Assiduidade. Segunda, disciplina. Terceira, capacidade de iniciativa. Quarta, produtividade. V. Responsabilidade. Primeiro, o superior imediato do servidor sujeito ao estágio probatório, 90 dias antes do término deste, informará ao órgão de administração de pessoal sobre o servidor, tendo em vista os requisitos enumerados no artigo anterior. Segundo, à vista da informação referida no primeiro, o órgão de administração de pessoal emitirá parecer conclusivo. Terceiro, desse parecer, se contrário à permanência do servidor, a este dar-se-á vista, pelo prazo de 10 dias, para apresentar defesa, por escrito. Quarto, o parecer e a defesa serão julgados pela autoridade competente, procedendo-se, ou não à exoneração do funcionário. Quinto, a apuração dos requisitos de que trata o artigo 27 deverá processar-se em rito sumário, de modo que a exoneração do servidor possa ser feita antes de fim do período de estágio probatório. Sexto, o término do prazo de estágio probatório, sem exoneração do servidor, importa em reconhecimento automático de sua estabilidade no serviço público do município. Sétimo, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observando o disposto no inciso I do artigo. O artigo 39. Seção 4ª. Da estabilidade. Artigo 28. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Artigo 29. O servidor estável só perderá o cargo em virtude da sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar no qual seja assegurada ampla defesa. Seção V. Da duração do trabalho.
Artigo 30. A duração normal do trabalho será de 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Primeiro, a semana a que se refere este artigo será de 5 dias, excluídos os sábados e domingos. Segundo, excetua-se do disposto neste artigo o trabalho executado por servidor em serviço externo que, por sua natureza, não possa ser aferido por unidade de tempo. Terceiro, excetua-se também os servidores de magistério e aqueles contemplados com jornada de trabalho diferenciada por lei específica. Quarto, o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração, hipótese que não caracteriza serviço extraordinário. Seção 6ª. Da transferência. Seção 7ª. Da readaptação. Artigo 32. Readaptação é a investidura do servidor em outro cargo, de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacitação física ou mental, verificada em inspeção médica. Primeiro, se julgado incapaz para o serviço, será aposentado. Segundo, a readaptação será efetivada para cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. Terceiro, em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar redução de remuneração do servidor. Seção 8ª. Da reversão. Artigo 33. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por junta oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Artigo 34. A reversão far-se-á a pedido ou de ofício no mesmo cargo ou no resultante de sua transformação. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Artigo 35. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Seção 9ª. Da reintegração. Artigo 36. Reintegração é a reinvestidura de servidor estável no cargo que anteriormente ocupava, com o ressarcimento de todas as vantagens em decorrência de decisão administrativa ou judicial. Artigo 37. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupada, observadas as seguintes condições. E, se aquele tiver sido transformado ou transposto, no cargo resultante da transformação ou transposição. Segunda, se extinto, em cargo de vencimento equivalente, respeitada a habilitação profissional. Artigo 38. O servidor reintegrado será submetido à inspeção médica e aposentado quando definitivamente incapaz, com todos os direitos e vantagens. Seção X. Da recondução. Artigo 39. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Segunda, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observando o disposto no artigo 10. Seção X. Do aproveitamento e da disponibilidade. Artigo 40. Aproveitamento é o reingresso no serviço público de servidor estável em disponibilidade, para cargo igual ou equivalente quanto à natureza e retribuição pecuniária ao anteriormente ocupado. Artigo 41. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, conforme critérios a serem estabelecidos, o servidor estável ficará em disponibilidade, com vencimento integral. Artigo 42. O aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade dependerá de comprovação de sua capacidade física e mental. Parágrafo único. Provada a incapacidade definitiva, em inspeção médica, o servidor em disponibilidade será aposentado. Artigo 43. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cessada a disponibilidade, se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 3º. Da vacância. Artigo 44. A vacância do cargo público decorrerá de
exoneração. Segunda, demissão. Terceira, promoção. Sexta, readaptação. Sétima, aposentadoria. Oitava, falecimento. Nona, posse em outro cargo inacumulável. Artigo 45. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á. E, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Segunda, quando, tendo tomado posse, o servidor não entra em exercício no prazo estabelecido. Artigo 46. A exoneração do cargo em comissão dar-se-á. E, a juízo da autoridade competente. Segunda, a pedido do próprio servidor. Parágrafo único. O afastamento do servidor de função de direção, chefia e assessoramento dar-se-á. E, a pedido. Segunda, mediante dispensa, nos casos de cumprimento do prazo exigido para rotatividade na função. Por falta de exação no exercício de suas atribuições, segundo o resultado no processo de avaliação, conforme estabelecido em lei ou regulamento. Afastamento efetivo para exercício de mandato eletivo. Capítulo 4. Da redistribuição. Artigo 47. Redistribuição é o deslocamento do servidor, com o cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração. Primeiro, a redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Segundo, nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos, na forma deste artigo, serão colocados em disponibilidade, até seu aproveitamento. Capítulo V. Da substituição. Artigo 48. Os servidores investidos em função de direção ou chefia e os ocupantes de cargos em comissão terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de comissão, previamente designados pela autoridade competente. Primeiro, o substituto assumirá automaticamente o exercício do cargo ou função de direção ou chefia, nos afastamentos ou impedimentos regulamentares do titular. Segundo, o substituto fará jus à gratificação pelo exercício da função de direção ou chefia, paga na proporção dos dias de efetiva substituição. Título 3º. Dos direitos e vantagens. Capítulo I. Do vencimento e da remuneração. Artigo 49. Vencimento é retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo. Artigo 50. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Primeiro, a remuneração do servidor investido em função de confiança ou cargo em comissão, inclusive quando constituir subsídio, será paga na forma prevista em lei. Segundo, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Artigo 51. O servidor perderá. E, a remuneração dos dias em que faltar o serviço. Segunda, a parcela de remuneração mensal, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos. Terceira, 30% da remuneração proporcional aos dias da punição, na hipótese prevista no artigo 138, segundo. Artigo 52. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Artigo 53. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento, em valores atualizados.
Artigo 54. O servidor em débito com o erário, que for demitido, ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Artigo 55. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Artigo 56. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelo prefeito e presidente da Câmara Municipal. Primeiro, excluem-se do teto da remuneração as vantagens previstas no artigo 64, incisos I, segunda, terceira, quarta, v e 13. Segundo, a menor remuneração atribuída a cargos de carreira não será inferior a 1/50 do teto de remuneração fixado no caput deste artigo. Capítulo 2. Desvantagens. Artigo 57. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: I. Indenização. Segunda, gratificação. Terceira, adicionais. Primeiro, as indenizações não se incorporarão ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Segundo, as gratificações e os adicionais incorporaram-se ao vencimento ou proventos, nos casos e condições previstos nos artigos 75 e 185. Artigo 58. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários a litiers, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção I. Das indenizações. Artigo 59. Constituem indenizações ao servidor. I. Ajuda de custo. Segunda, diárias. Terceira, transportes. Artigo 60. Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamentação própria. Subseção I. Da ajuda de custo. Artigo 61. O servidor, ao se afastar da sede de trabalho, a serviço ou para participar de treinamento, em período igual ou superior a 30 dias, terá direito a uma ajuda de custo. Parágrafo único. O valor da ajuda de custo será definido pelo chefe do Executivo ou pelo presidente da Câmara Municipal, devendo corresponder no mínimo à remuneração do servidor. Subseção 2. Das diárias. Artigo 62. O servidor que se afastar do município, a serviço, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousadas, alimentação e locomoção urbana. Primeiro, a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Segundo, as viagens ao exterior deverão ocorrer quando representarem relevante interesse para o município e dependerão de autorização do prefeito ou do presidente da Câmara Municipal, mediante decreto ou resolução conforme o caso, que fixará o valor das diárias. Subseção 3. Da indenização de transporte. Artigo 63. Conceder-se-á a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias de cargo, conforme se dispuser em regulamento. Seção 2. Das gratificações e adicionais. Artigo 64. O servidor poderá receber, além do vencimento, as seguintes vantagens pecuniárias: I. Adicional pela prestação de trabalho noturno. Segunda, adicional pela prestação de serviços extraordinários. Terceira, adicional de férias. Quarta, adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres e perigosas. Sexta, adicional de tempo integral. Sétima,
gratificação pelo exercício de cargo em comissão. 8ª, gratificação pelo exercício de função de confiança. 9ª, gratificação de representação judicial. X, gratificação de produtividade. X, gratificação de regência. 12, gratificação especial de exercício. 13, 13º vencimento. 14, gratificação de interiorização. 15, gratificação de direção escolar. 16, gratificação de dedicação exclusiva. Subseção I. Do adicional pela prestação de trabalho noturno. Artigo 65. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, será remunerado com o acréscimo de 20% do valor da hora normal, considerando-se, para os efeitos deste artigo, cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Subseção 2ª. Do adicional pela prestação de serviços extraordinários. Artigo 66. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Parágrafo único. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo 2 horas diárias, vedada sua incorporação à remuneração. Subseção 3ª. Do adicional de férias. Artigo 67. Independentemente da solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção 4ª. Do adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres e perigosas. Artigo 68. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo único. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridades e de periculosidade deverá optar por um deles. Artigo 69. Haverá permanente controle de atividades de serviços em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 70. Na concessão dos adicionais de remuneração de atividades penosas, insalubres e periculosas, serão observadas as situações estabelecidas em legislação federal específica, bem como a estadual. Artigo 71. Adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Artigo 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o limite máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Artigo 73. O direito às gratificações de penosidade, insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que derem causa à sua concessão. Subseção V. Do adicional por tempo de serviço. Subseção 6ª. Do adicional de tempo integral. Artigo 75. O adicional de tempo integral é devido somente ao ocupante do cargo de professor, pedagogo ou profissionais com jornada de trabalho definida em lei específica com carga horária de 20 horas semanais e que efetivamente estejam cumprindo carga horária de 40 horas semanais. Parágrafo único. O adicional de tempo integral será calculado segundo a forma definida em decreto do chefe do Poder Executivo. Subseção 7ª.
da gratificação pelo exercício do cargo em comissão. Artigo 76. A gratificação pelo exercício de cargo em comissão será concedida ao servidor investido em cargo de provimento em comissão na forma em lei. Subseção 8ª. Da gratificação pelo exercício da fundo de confiança. Artigo 77. Ao servidor público investido em função de confiança é devida uma gratificação pelo seu exercício, nos termos da lei. Subseção 9ª. Da gratificação de representação judicial. Artigo 78. A gratificação de representação judicial é devida aos procuradores municipais e se destina a atender às despesas inerentes às atividades de representação judicial e extrajudicial do município, bem como de consultoria jurídica, nos termos da lei. Subseção X. Da gratificação de produtividade. Artigo 79. A gratificação de produtividade é devida aos servidores municipais que tenham atribuições fiscais e operacionais. Primeiro, a gratificação de produtividade fiscal é devida aos servidores vinculados à fiscalização e arrecadação tributária do município, definido em lei. Segundo, para efeito de cálculo da gratificação de produtividade fiscal, utilizar-se-á a unidade de produtividade fiscal, UPF, correspondente a 5% da unidade fiscal de Teresina, reajustável sempre na mesma data da revisão geral da remuneração dos servidores municipais. Terceiro, os critérios de concessão da gratificação de produtividade, a serem regulamentados pelo Poder Executivo, deverão privilegiar o fiel cumprimento dos programas de fiscalização, a eficácia da ação fiscalizadora e seu retorno financeiro efetivo para o município. Artigo 80. A gratificação de produtividade operacional é devido aos servidores com atribuições inerentes às ações de fiscalização, emissão de pareceres e produção definido através de decreto. Parágrafo único. As gratificações de produtividade operacional terão seus valores em vigência, sempre na mesma data, da revisão geral da remuneração dos servidores municipais. Subseção X. Da gratificação de regência. Artigo 81. A gratificação de regência é devida ao ocupante do cargo de professor no exercício da regência de classe em unidade da rede municipal de ensino, calculada sobre o vencimento, na forma da lei, garantida a sua incorporação para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo único. Considera-se efetivo o exercício da atividade de que trata este artigo o desempenho do professor, de cargo em comissão ou função de confiança em órgão do Sistema Municipal de Educação, desde que relacionado à atividade fim. Subseção 12. Da gratificação especial de exercício. Artigo 82. A gratificação especial de exercício é devida ao pedagogo quando no efetivo exercício de suas funções, calculada sobre o vencimento, na forma da lei, garantida a sua incorporação para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo único. Considera-se efetivo o exercício da atividade de que trata este artigo o desempenho, por pedagogo, de cargo em comissão ou função de confiança em órgão do Sistema Municipal de Educação, desde que relacionado à atividade fim. Subseção 13. O 13º salário. Artigo 83. O 13º salário será pago até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. O servidor público municipal receberá o pagamento antecipado de 50% do 13º salário, quando do gozo das férias anuais remuneradas que ocorrerem a partir do mês de fevereiro de cada ano. Subseção 14. Da gratificação de interiorização. Subseção 15. Da gratificação de direção escolar. Artigo 85. A gratificação de direção escolar é devida ao professor ou pedagogo ocupante de cargo de direção de escola ou outra unidade educacional descentralizada, segundo critérios definidos em regulamento. Subseção 16. Da gratificação de dedicação exclusiva. Artigo 86. A gratificação de dedicação exclusiva, nos casos previstos em lei, corresponde a 50% do vencimento, sendo devida somente quando,
por motivo de interesse público, o servidor tiver lotação em órgão cuja atividade justifique a adoção do regime de dedicação exclusiva. Parágrafo único. Ao aceitar o regime previsto neste artigo, o servidor renunciará expressamente ao direito de exercer qualquer outra atividade, ainda que se trate de acumulação lícita, atividade liberal ou emprego privado. Capítulo 3. Das férias. Artigo 87. O servidor fará jus, anualmente, a 30 dias consecutivos de férias, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Primeiro, para a concessão de férias, serão exigidos 12 meses de exercício, ressalvados os casos de férias coletivas, no interesse da administração, e assegurado, em qualquer hipótese, o direito ao vencimento e a todas as vantagens do cargo que o servidor estiver ocupado. Segundo, é vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Artigo 88. Cada secretaria, até 30 de novembro, encaminhará à Secretaria de Administração a escala de férias a vigorar no exercício seguinte. Artigo 89. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x e substâncias radioativas gozará, obrigatoriamente, 20 dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida, em qualquer hipótese, a acumulação. Artigo 90. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou por motivo de superior interesse público, sendo que, neste último caso, é necessária a anuência do servidor. Artigo 91. É vedada, em qualquer hipótese, a conversão de férias em pecúnia. Capítulo 4. Das licenças. Seção I. Das disposições gerais. Artigo 92. Conceder-se-á licença ao servidor. I. Para tratamento de saúde. Segunda, por motivo de doença em pessoa da família. Terceira, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Quarta, para serviço militar. V. Para atividade político-eletiva. Sexta, para capacitação. Sétima, para tratar de interesse particular. Oitava, para desempenho de mandato classista. Nona, licença à gestante, adotante e paternidade, na forma dos artigos 195 e 196. X. Licença para estudo e curso de aperfeiçoamento. Primeiro, a licença prevista no inciso I será precedida de exame por médico ou junta médica municipal. Segundo, o servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período contínuo superior a 24 meses, salvo nos casos dos incisos 3ª, 4ª, V, 8ª e X. Terceiro, é vedado o exercício de atividade remunerada, durante o período da licença prevista nos incisos I e 2ª, deste artigo. Seção 2ª. Do tratamento de saúde. Artigo 93. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pleito ou de ofício com base em laudo médico, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Primeiro, a licença para tratamento de saúde deverá ser precedida de exame médico pericial, a cargo do posto médico de pessoal, a partir da 4ª falta no mês, consecutiva ou não. Segundo, mediante comunicação verbal do servidor, feita na data do evento ou no primeiro dia de retorno ao trabalho, as 3 primeiras faltas, por doença do servidor, poderão ser justificadas, a critério da chefia imediata. Artigo 94. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço. Artigo 95. O servidor que apresente indícios de lesões orgânicos ou funcionais será submetido a exame médico. Seção 3ª. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 96. Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de doença de cônjuge ou companheiro, a padrasto ou madrasta, ascendente, descendente,
enteado e colateral consanguíneo até o 2º grau civil, que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Parágrafo único. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável, o que deverá apurar através de acompanhamento social, e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Seção 4ª. Da licença por motivo de acompanhamento de cônjuge. Artigo 97. Será concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro, que for transferido para outro ponto do território nacional, ou para exterior. Primeiro, a licença será por prazo máximo de até 4 anos, e sem remuneração. Segundo, no caso de mandato eletivo, a licença permanecerá enquanto durar o exercício do mandato. Seção V. Da licença para serviço militar. Artigo 98. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá 30 dias para reassumir o exercício do cargo, sem prejuízo dos vencimentos. Seção 6ª. Da licença para atividade político-eletiva. Artigo 99. Conceder-se-á licença para atividade político-eletiva, na forma da legislação específica. Seção 7ª. Da licença para capacitação. Artigo 100. Ao servidor público após cada quinquênio de efetivo serviço prestado exclusivamente ao município, inclusive nas autarquias e fundações, será automaticamente assegurada licença especial de 3 meses mantida a percepção integral do vencimento e vantagens do cargo que estiver ocupado na data em que entrar em gozo deste benefício. Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis.